Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre empunhaduras do seu forehand, um comparativo aqui que eu fiz entre as empunhaduras Eastern, Semi-Western e Western, alguns pontos específicos, alguns tópicos, a gente poder falar um pouco sobre ponto de contato, top spin, qual é o que é melhor, qual que é pior para começar, dá para trocar, não dá, enfim, um monte de informação, tenho certeza que vai ser importante para você. Vem! Antes da gente começar, não se esqueçam de ajudar aqui o professor a levar esse conteúdo cada vez a mais tenistas como você. Curta aqui o vídeo, compartilhe com aquele seu amigo, com a sua amiga que fica ali dançando a mão na raquete, cada hora bate o forehand de um jeito, vai ajudar, tenho certeza. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para você não perder nenhuma novidade. Começar aqui de perto primeiro para você saber reconhecer rapidamente qual empunhadura que você está ou como você deve fazer para encontrá-las. Eastern, Semi-Western e Western no forehand, tá? Primeiro, referência, essa casinha que segue aqui, a linha da raquete, vamos falar que é a número 1, o cabo tem 8 lados, tá? Vai contando para a direita se você for destro ou esquerda se você for canhoto. 1, 2, 3 e por aí vai. Base do seu dedo indicador, essa parte aqui, na casinha número 3, você está numa empunhadura Eastern, aí você vai girando a mão. Casinha 4, uma Semi-Western e casinha 5, uma Western ou Full Western, tá? É a maneira mais rápida de você encontrá-las aí. Outro detalhezinho pequeno é que às vezes tem jogadores que gostam de utilizar a base da mão como referência também, além da base do indicador, como se fosse traçar uma linha reta aqui, que dependendo de onde fica a base, poderia se mudar a empunhadura também. Eu prefiro me basear ali pelo macro, pelas referências principais, e depois o jogador faz o seu ajuste pequeno, fino ali na mão. É óbvio que tem várias maneiras de se segurar uma semi-western, por exemplo, tenha uma posição mais clássica, você pode jogar o dedo um pouco mais longe, você pode deixar a mão um pouco mais fechada. A gente não precisa colocar nome de empunhadura para cada variação dessa, eu prefiro seguir pela principal e aí cada jogador faz o seu ajuste. E claro, não posso deixar passar de falar isso porque eu já recebi essa pergunta algumas vezes, apesar de ser um pouco óbvia, tem que comentar aqui, tá? Não se troca de empunhadura jamais, ok? Para um mesmo golpe. Você pode trocar de empunhadura quando você muda os golpes, ok? Vou dar um forehand, depois vou dar um slice, enfim. Mas já recebi perguntas do tipo, professor, posso trocar aqui, fazer um forehand no fundo, semi-western, estou trocando bola, puxando a bolinha, de repente quer uma bola um pouco mais curta ou quero bater um pouco mais flat, troco para uma eastern e faço um golpe. Se você fizer isso, você vai estar trocando todo momento as referências, porque cada empunhadura tem uma referência diferente, você vai ficar muito perdido, porque não vai ficar gravando nenhuma nem outra, tá? Então, pelo amor, não faça isso, não viaje, tá? Por falar em viagem, sabe o que eu mais odeio quando vou viajar? Levar roupa demais e na hora de usar, nada comigo. Já aconteceu com você? Aquela mala lotada que custa para fechar, peso extra, e na hora de você pegar uma roupa para sair, aquele look todo amassado que não tem nada a ver. Por isso que agora eu faço diferente, coloco ali umas 3, 4 peças da Insider e acabou o problema. Tipo essa tech t-shirt que eu estou usando aqui na quadra hoje. Leve, desamassa no corpo, seca rápido, super versátil, né? Posso usar na minha viagem para sair à noite, para passear, para treinar se for o caso. É o tipo de roupa que resolve tudo. Então fica a dica aqui do professor. Quer viajar leve, sem estresse, confortável, tranquilo e ainda bem vestido? Vai de Insider. E aproveita que nesse mês tem desconto rolando, é só usar o nosso cupom FALASCA lá no site da Insider para você garantir aquele preço especial. Link aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá bom? Só ir lá, clicar, o cupom já é aplicado automaticamente. Não fica fora dessa, corre lá e aproveita. Vamos lá então, primeiro tópico para a gente poder comparar as empunhaduras sobre ponto de contato, que tem a ver um pouco com o tempo de bola também, tá? Primeira empunhadura, Eastern, ponto de contato sempre bem à frente do corpo, tá? Uma característica desses jogadores, tipo Federer, tipo Del Potro, é que eles pegavam a bola bem ali na frente, né? Fica esse bração estendido na frente para conseguir fazer um golpe legal. E também em termos de altura, uma posição um pouco mais baixa, tá? Do que as outras, mais ou menos aqui na linha do quadril. Dá para fazer Eastern mais alta? Sim, dá, mas fica um pouco desconfortável, tá? Então, o ideal, a zona ideal aqui de contato em termos de altura é um pouco mais baixa em relação às outras. E que o ponto de contato tem a ver com o tempo de bola, professor? Tem a ver que, por ser ali na frente, qualquer atrasada que você der,
vai te complicar, vai prejudicar aí a sua precisão, o seu controle. Então quem bate com a Eastern normalmente ela não aceita muitos atrasos, senão você vai acabar batendo todo encolhido aí. Então cuidado com o seu tempo de bola. Já na empunhadura semi-western, nós temos um contato que pode ser bem à frente, mas também pode ser com o braço um pouquinho flexionado. Tem um certo range aqui, uma certa margem para você fazer esse contato. E já dá para ver que é um contato um pouco mais, a zona ideal, né, de contato, um pouco mais acima do quadril aqui, talvez na linha da cintura, tá? Também, óbvio, dá para bater bolas mais baixas e mais altas, mas zona de contato ideal nessa região. Em termos de tempo de bola, por você conseguir bater um pouco mais aqui, ela permite, que você atrase um pouquinho. Lógico que você não tem que atrasar nada, você tem que pegar a bola sempre no ponto ideal. Mas se por acaso der uma apertadinha, você não precisa estar com o braço 100% estendido lá para frente, você consegue bater ela assim e mesmo assim ter um bom controle de bola. Então ela aceita que você de vez em quando dê uma atrasadinha ali. E por fim, na Western ou Full Western, o ponto de contato um pouco mais recuado, justamente porque não dá para bater com o braço estendido. Se você faz isso com essa empunhadura, você sente que tem alguma coisa errada, tá? Então, o mais confortável é recuar um pouco, o cotovelo acaba ficando um pouco mais próximo aqui do corpo, tá? E em termos de altura, é a empunhadura que aceita ali bolas mais altas de uma maneira mais confortável ainda. Então o ponto de contato ideal dela seria aqui mais em cima. Também tem um range, dá para você fazer de tudo, mas o que você sente que encaixa legal é essa bola aqui na altura do peito, aqui na altura do ombro. Fica bem fácil de você fazer com essa empunhadura. E em termos de tempo de bola, ela também não precisa ser feita lá na frente, né? Então te dá ali um pouquinho mais de tempo para você conseguir bater legal. Já sobre o topspin, esse giro, esse efeito que a gente coloca na bola, muitas variáveis que podem influenciá-lo, mas é muito importante, uma das mais importantes é que você passe rápido a cabeça da raquete sobre a bola, de modo que quanto mais rápido você passa, na direção correta, claro, mais giro essa bola pega, mais efeito, mais rápido ela cai lá do outro lado. Quem joga de Eastern costuma ficar com a posição do punho um pouco mais estável, de modo que parecem que as coisas ficam um pouco mais presas, ou seja, você perde um pouquinho do movimento aqui do punho, tá? Claro que você consegue bater com topspin nessa empunhadura, com bastante topspin, mas vai depender também um pouco do movimento que você tem aqui do seu antebraço e do seu ombro. Se você tiver esses movimentos soltos, você consegue fazer legal. Você não consegue, por exemplo, dar umas salvadas às vezes com a Eastern só usando o punho aqui, ó, fica muito difícil, tá? Porque a mão tá de uma maneira ali, o punho tá de uma maneira que dá estabilidade, mas que não tem tanta amplitude de movimento. Já na semi-western você vira um pouquinho mais a mão aqui para baixo do cabo, você ganha bastante amplitude aqui de movimento, você consegue mexer a cabeça da raquete bem melhor, bem mais fácil, e isso, claro, faz com que você consiga acelerar, ou pelo menos ter a possibilidade de acelerar mais ela, e por consequência de gerar mais topspin, ou gerar de uma maneira mais fácil. Inclusive, usando aquele mesmo exemplo, você consegue dar uma salvada só, uma munhecada aqui, né? Só usando o punho, justamente na semi-western, né? Justamente porque você tem essa mobilidade extra a mais aí. Já na western ou full western você também tem bastante mobilidade, especialmente se a bola estiver vindo alta, tá? Porque é uma posição mais confortável para ela. Quando a bola vem aqui com essa empunhadura, é uma maravilha, encaixa tudo, você consegue gerar bastante topspin, ter bastante controle, tanto quanto na semi-western. Só que por causa da posição aqui melhor, bolas mais baixas, por exemplo, já começa a ficar um pouco mais complicado para ela, então já não dá para salvar tanto assim, você vai ter que dar uma virada boa ali na mão, mas também é uma empunhadura que dá bastante amplitude e aceleração de cabeça de raquete. Agora vamos falar sobre bolas altas e, por consequência, também bolas baixas, né? Facilidade em uma costuma ser dificuldade na outra, né? E vice-versa. Tem muito a ver com a posição ideal de contato de cada uma dessas empunhaduras. Então, na empunhadura Eastern, é muito mais fácil bater bolas baixas, o seu punho fica muito mais alinhado, muito mais confortável em fazer bolas baixas do que fazer bolas altas. A partir de um certo ponto aqui, ó, o punho começa a ficar bem prejudicado, pode até machucar inclusive, tá? Vamos dizer que a partir da altura do peito aqui começa a ficar muito complicado, inclusive se você é um jogador, uma jogadora de baixa estatura, é praticamente impossível jogar o tênis moderno de hoje, né, com bolas com topspin altas e tal, com essa empunhadura, porque vai judiar muito de você, a não ser que você seja craque ali de pegar essa bola, né, jogar dentro da quadra e pegar na subida toda hora,
mas bola alta complica muito com a Eastern. Semi-Western já fica mais confortável, o ponto de contato é um pouco mais alto, então você consegue lidar com bolas altas tranquilamente, essas bolas na altura do peito, na altura aqui dos ombros, numa boa, mas também consegue lidar bem com bolas baixas, ok? Você não tem tanta dificuldade assim, a gente acaba adaptando, claro, o corpo também, de modo que você consegue ter um bom equilíbrio aí entre altas e baixas. E a Western seria meio que o oposto da Eastern, tá? Lida super bem com bolas altas, fica confortável, mas na hora de bater uma bola baixa, a coisa complica. Quem joga de Western odeia com todas as forças do mundo quem fica dando slicinho baixo. Além de fazer todo o ajuste do corpo, tem que virar a mão aqui numa posição diferente. Dá para fazer? Dá, óbvio, dá para bater, mas judia bastante. Então, quem joga de Western, muita facilidade em bolas altas, né, tranquilo, mas bolas baixas costuma ser um pesadelo. Seguindo, vamos falar então sobre a versatilidade dessas empunhaduras. Talvez você já tenha percebido que a empunhadura mais versátil, sem dúvida alguma, é a empunhadura semi-western. Por quê? Porque ela lida bem com bolas baixinhas, você consegue levantar, ela lida bem com bolas altas, sem problema também. Você consegue ter uma boa aceleração aqui do punho, libera um pouco de movimento a mais, de amplitude da cabeça da raquete para você conseguir acelerar bem. Não é à toa que a grande maioria dos tenistas profissionais usa essa empunhadura semi-western ou pequenas variações ali dela, porque ela encaixa muito bem com o tênis moderno de hoje. Talvez se a gente estivesse falando daquele tênis das antigas, saque e voleio, talvez ela não fosse encaixar. Mas o tênis de hoje, moderno, rápido, com bolas muito topspin, bolas que chegam altas, essa empunhadura encaixa perfeitamente porque ela consegue lidar bem com todas essas variações. Então, se você não quer ter problemas com nenhuma bola específica, ou muito baixinha, ou muito alta, a semi-western consegue lidar bem com todas elas. Beleza, então, professor, amanhã é minha primeira aula de tênis, minha primeira aula de forehand. Se é a mais versátil, eu vou começar de cara batendo com a semi-western, certo? Cuidado, viu? Muitos tenistas fazem isso quando estão começando e sabe o que acontece? Usam a semi-western para tudo, para o forehand, para o voleio e especialmente para o saque, o que é péssimo, tá? Eu prefiro que o jogador, quando ele comece com a empunhadura Eastern, não só para o forehand, tá? Para todos os restos, todos os golpes, porque é uma empunhadura, digamos, neutra. Ela consegue te passar ali uma sensação de que você está trabalhando com a mão mesmo, com o seu braço. Consegue imaginar como se a raquete fosse, sentir, né? Como se a raquete fosse uma extensão do seu braço mesmo. Comece na Eastern, vá experimentando ali os fundamentos básicos e aos poucos vá aperfeiçoando tanto a sua empunhadura para o forehand quanto para os outros golpes também. Aí a próxima pergunta, que vale $1 milhão, é: que hora então, professor, que eu aperfeiçoo, que eu tento mudar a minha empunhadura? Talvez um bom momento para você mudar a sua empunhadura de forehand para uma semi-western, por exemplo, seja na hora que você está começando a aprender mais o seu topspin, justamente porque é uma empunhadura que libera mais movimento para você fazer, você vai ter mais sucesso, mais chances de fazer um bom topspin com a empunhadura semi-western, por exemplo. Mas claro que no final das contas a empunhadura tem que ser confortável para você. Não existe a perfeita ou a melhor ou pior, existe o que fica bom para você. Se você bate uma Eastern e se sente bem com isso, não tem problema nenhum. Se você bate a Western também, se sente bem com isso, não tem problema nenhum. Dá para fazer de tudo com elas. Depende muito da pessoa também, uma pessoa com estatura baixa, crianças, por exemplo, que estão começando a aprender a jogar e vem aquelas bolas altas, naturalmente é mais confortável bater numa empunhadura mais virada, bolas altas, do que a criança segurar uma Eastern, por exemplo, ali no começo. Então ouça aí o seu corpo, veja o que fica confortável para você e aperfeiçoe ela e treine, independente de qual que você esteja usando. Ficamos por aqui, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Escreva aqui nos comentários para o professor saber qual a empunhadura que você está usando hoje no forehand. Foi a primeira empunhadura ou você já trocou alguma vez? E finalmente, como que foi esse processo de troca? Até o próximo vídeo, um grande abraço, te vejo na quadra.